Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas long line, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. Bem-vindos a mais um Mesa Crítica, um programa de entrevista semanal produzido pelos sites Cada Minuto e Página 181. Hoje nós vamos debater piso nacional da categoria dos professores, a base nacional curricular, essa reforma toda que houve aí do ensino. A gente vai debater aqui com o professor, ele que é presidente do Sindicato dos Professores de Alagoas, o professor Eduardo Jorge. Professor Eduardo, seja bem-vindo aí. Vamos começar com essa mudança toda, essa questão da base nacional curricular, essa mudança toda que a gente está vendo aí no ensino, não só no ensino fundamental, como também no ensino médio. O professor foi valorizado nessa mudança toda, professor? Como é que o senhor observa essa mudança e se o professor foi valorizado? Primeiramente, gostaria de agradecer, é uma grande satisfação estar aqui para debater sobre realmente uma área tão importante, né, tão estratégica para a questão da soberania, para o desenvolvimento, né, do nosso país, que é a educação. Infelizmente, essas reformas, quando a gente fala o nome reforma, a gente vem logo, né, à mente desenvolvimento, melhoria. Quando você diz reformei a minha casa, na verdade você fez o quê? Melhorias. Né? Você realmente adaptou, né, para melhor alguns aspectos. Mas quando a gente fala, por exemplo, nessa reforma do ensino médio, né, que foi a reforma desse governo mais recente, na questão da educação, a gente percebe claramente que é apenas uma tentativa clara de, em alguns momentos, a gente percebe isso, é questão ideológica, lógico, né, de transferir para a iniciativa privada parte importante realmente da educação do povo, onde deveria realmente formar cidadãos. Infelizmente, hoje a educação virou mercadoria na rede privada, no qual eu represento, e gasto no setor público e não investimento. Quando a gente tiver realmente educação enquanto mercadoria no setor privado e gasto e não investimento no público, a gente vai continuar amargando os piores e fazendo essas coxas de retalho. Você tira realmente disciplinas importantes para a questão da formação crítica do cidadão, né? Você enfraquece, como por exemplo a sociologia, a filosofia, você enfraquece uma área importante para a formação, não só na questão física, mas também na questão interacional, que é, por exemplo, a questão da educação física. A gente tem um país de obesos, né, um país que vem adoecendo, e a gente acaba tirando o foco, basicamente, na famosa educação física, né, que, historicamente, a gente tem aqui exemplos de escolas mais tradicionais de Alagoas, que já foram referências, não só na educação, né, na questão do conteúdo, mas também na questão do esporte. Hoje a gente perdeu isso. E não é só, infelizmente, na rede privada, mas também na rede pública. No caso aqui do município de Maceió, a gente tem uma carência altíssima de professores de educação física. E também a questão estrutural. Não adianta você ter o professor, mas não dá realmente situações mínimas de trabalho. Então essa é a realidade. Não adianta você reformar e você não valorizar o ator, né, o protagonista, que não é só o professor. Não é só o docente, o educador, todo mundo que está ali em volta do processo educacional. Não adianta desvalorizar o vigilante, desvalorizar a merendeira, a supervisora, a coordenadora, a diretora e principalmente o docente, o professor, a professora, que está ali na linha de frente e que infelizmente hoje nessa nossa sociedade, que vive um processo tumultuado, e às vezes completamente até contraditório, hoje se tornou o vilão da história. O conjunto não foi beneficiado, mas pedagogicamente também não? Não. Eu acho que, na minha opinião pessoal, como professor,
e eu venho aí entrando em debate com vários sindicatos, federações, confederações, a gente percebe claramente a fragilidade nesse processo de reforma. Foi posto, professor, em algum momento os sindicatos, as representações docentes, foi posto para o Ministério da Educação? Pronto, esse é o grande problema, a falta de debate. Foi imposta. Não é porque foi imposta. E isso foi um argumento extremamente falacioso do Ministério da Educação à época, né, que disse que já vinha sido debatendo há muito tempo. Isso é mentira. Debatendo com quem? Certo? Na verdade é um projeto de 2013, né, não é um projeto tão longo assim, né, tanto tempo, e que infelizmente faltou justamente, e falta não só na questão da reforma do ensino médio, né, e outra coisa, a reforma por cima. Né, quem tem que ser mais valorizado, quem tem que ser mais reformado justamente é a educação infantil, passando também pela questão da creche. Né, então não adianta você reformar o ensino médio, justamente a porta de entrada para a universidade, no caso pública, né, e algumas faculdades públicas, e no caso na faculdade privada, se você realmente não valoriza o básico, que é justamente a chamada das tias, né, que eu gosto sempre de brincar, as tias. Né, os países mais desenvolvidos, eles fazem o processo inverso. Né, então, infelizmente, a gente começa a tratar a árvore, não pela sua raiz, mas pelo fruto. Pelos frutos. Né, e muitas vezes esse fruto já está estragado. Não é estragado no sentido, mas a questão realmente da formação. Né? O professor também sente muita necessidade de se formar, porque na verdade a gente não tem tempo. Então não adianta você maquiar, mudar a base curricular, né? Mudar a disciplina, se o básico realmente você não tem tempo de ler um livro, de fazer uma capacitação. E quando vai para o final de semana, seja no estado, do município ou na rede privada, você já vai completamente esgotado. Professor, nessa reforma toda, eles falaram muito nas escolas em tempo integral. A gente tem, como é que o senhor vê, a gente tem essa capacidade realmente de ter escola em tempo integral? Lógico que eles botaram um tempo, 2 anos, 3 a 4 anos, para que essas escolas venham a ter sua plenitude aí. Vai funcionar? É o caminho? O tempo é maior, né, para adequação. A gente coloca como escola em tempo integral aquela escola que basicamente o aluno passa no mínimo mais ou menos 7 horas. Não adianta você colocar a escola em tempo integral se a escola ainda continuar um martírio. Não é virar um depósito de menino e de menina. Com professores mal remunerados, mal formados. Que é até a falta deles, professor, porque já tem algumas escolas em tempo integral aqui que não funcionam, né? Falta professor. Então não adianta você colocar apenas a maquiagem, né, e você não valorizar o básico, que é o trabalho docente, né, que é o trabalho da educação de forma geral, né, e principalmente faltando professor. A intenção é boa, né, que na verdade a educação em tempo integral, né, a escola em tempo integral às vezes ela é nociva. Por quê? Qual é o problema? A distinção. Né? É porque a educação em tempo integral ela é muito mais ligada às pessoas que têm um maior privilégio financeiro, né, que é aquela que frequenta uma boa escola de manhã, certo? Privada, que nem toda escola privada é boa, deixando isso bem claro, a gente pode até falar um pouco sobre isso depois, né? E aí, durante o processo, né, durante o dia, esse processo ele vai sendo complementado com aulas de inglês, ou de espanhol, francês, alemão, vai ver o quê? Natação, judô, aula de piano. Então, essa é a educação em tempo integral, que não precisa ser necessariamente na escola. Não precisa ter um professor didaticamente até essas 7 horas. Então, quando a gente coloca... Então, esse processo é contínuo, cinema, teatro. Mas como é que você vai colocar uma educação em tempo integral, né, na escola, se nem o professor ele tem condições financeiras de pagar um bom teatro, certo? De ir assistir a um bom filme, né, de comprar um bom livro. Tanto é que, recentemente, e esse projeto foi muito criticado, né, foi um projeto de nossa autoria, que foi apresentado aqui na Câmara de Vereadores, que dá o mesmo direito ao professor e à professora de ter a meia entrada para os eventos culturais. A gente sabe que, na verdade, é um paliativo, como é a questão de cota, não é? Mas, infelizmente, é um mal necessário, para que pelo menos o professor ele consiga acompanhar dentro do processo educacional, né, dentro da sua própria escola, aquilo que o aluno, a aluna, não gosto nem de falar aluna, que do latim, é negação, né? Luna, luz, né? Aquele que não tem luz. O estudante comete um filme numa sala de aula e o professor não tem a possibilidade, não só por uma questão de tempo, mas por uma questão financeira. A gente chegou a esse nível. Então a gente sabe que é um projeto que limita,
Na verdade, o ideal é que o professor recebesse bem, não um piso de R$ 298, R$ 2.298, que é o piso nacional, no caso na rede pública, e na rede privada, por exemplo, a educação infantil, R$ 1.030 por 20 horas. Né? Isso é um absurdo, que até pouco tempo atrás nem piso a gente tinha na rede privada. A gente vai dar uma paradinha e a gente volta já justamente falando essa questão aí sobre o piso nacional da categoria. Voltamos já. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ, no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.